Olá pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês de forma bem reduzida sobre a história do avivamento de Gales que aconteceu no ano 1904, tendo como figura daquele avivamento um jovem de apenas 26 anos chamado Evan Roberts. Mas antes disso, deixa eu pontuar algumas coisas sobre avivamento. Avivamento é despertamento, avivamento é receber de Deus, avivamento é ver Deus crescendo em sua vida. Avivamento é quando Deus volta a ser o centro da sua vida. Avivamento é ver, sentir Deus trabalhando. É ver Deus agindo de maneiras sobrenaturais. Avivamento é se alegrar em Deus. Avivamento é força, é revigoramento, é ânimo. Avivamento pessoal é questão de vida ou de morte em algumas situações. Avivamento é o derramar do Espírito de Deus sobre homens, mulheres, criança. Mas, resumindo, avivamento é quando Deus aparece. Avivamento para os nossos dias é algo de extrema urgência, pois te levará ao conhecimento de Deus, da grandeza de Deus, e essa minha geração, essa nova geração, tem que ter uma experiência com Deus. Eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Então, por isso, é extremamente importante esse assunto sobre avivamento. Um outro ponto importante, um dos sinais que eu vejo que Deus quer derramar o seu Espírito e trazer um avivamento é quando Deus se cansa de ser mal representado. Repito, Deus se cansa de ser mal representado. E Deus tem sido mal representado há muito tempo já. Deus tem sido mal representado por líderes evangélicos, mal representado, e o resultado é a quantidade de escândalos, mal representado, e o resultado é o surgimento de teologias malandras, mal representado, e o resultado são os gananciosos dominando como lobos devoradores. As pessoas estão confusas, não sabem mais em quem confiar. O respeito que eles tinham por líderes religiosos não existem mais. Escândalos em cima de escândalo, corrupção. O nosso mundo ele está literalmente de ponta cabeça. Eu disse que quando Deus cansa de ser mal representado, é aí que ele entra no cenário. Houve um tempo no país de Gales que a situação espiritual estava feia. Escândalos, ateísmo, muita bebida, muita prostituição. O mundo daquele tempo estava de ponta cabeça. Foi quando um jovem por nome de Evan Roberts, de apenas 26 anos, bateu nele um sentimento de profunda tristeza sobre o fracasso do cristianismo em sua região. Por isso, por muitos anos, ele passou a frequentar a igreja 6 dias na semana. Ele orava de segunda-feira à noite, terça-feira, quarta culto de ensino, quinta oração, sexta aula bíblica, fora as madrugadas que ele tinha com Deus em oração. Ele orava, mas a tristeza pela situação de seu país não ia embora. A decadência do cristianismo em sua região causava profunda tristeza na alma deste jovem. E eu digo com frequência, se você sentir algum tipo de angústia, não pense que é algo maligno. Na verdade, é Deus querendo ter um verdadeiro encontro com você, pois Ele tem um propósito maravilhoso em sua vida. As pessoas pensam que tudo que é relacionado à tristeza é maligno e não vem de Deus. Pois como ver Deus em uma pessoa triste? Ora, diz a Bíblia que Neemias estava em profunda tristeza e angústia, ao ponto do próprio rei perceber que ele não estava bem. E diz a Bíblia que o rei viu no rosto, no semblante de Neemias a sua tristeza, mas ao mesmo tempo ele viu Deus também no meio daquela tristeza. Deus pode usar esses sentimentos para gerar mudança. E o desejo de mudança, de ser melhor, de sair da zona de conforto, é a prova que o Espírito Santo está agindo em você. Deus nunca gera um inconformismo em nós para nos deixar no mesmo lugar. Ele quer nos levar a lugares onde nunca fomos, para que possamos experimentar o que nunca vivenciamos. Isso já aconteceu com muita frequência em toda a história, até mesmo na história bíblica. Quando bate esse sentimento de tristeza, de angústia, pode ser Deus te chamando para a oração, como aconteceu com Evan Roberts. Mas vamos voltar
um pouco para a vida deste jovem. A intensidade de oração de Evan Roberts foi tão grande que ele foi despejado da casa que ele alugava por causa do gemido de madrugada com Deus. Ele saía andando pelas ruas de sua cidade e fazendo a sua caminhada, seu exercício, refletindo, mas naqueles momentos ele estava ali em oração a Deus e as lágrimas correndo pelo seu rosto. Durante esse período de oração, Deus lhe deu uma visão que 100.000 almas aceitariam a Jesus Cristo em pouco tempo. Durante os primeiros meses do ano de 1904, ele acordava todos os dias 1h da manhã e ele passava ali horas em oração. E durante aqueles primeiros meses do ano, todo dia ele sentia Deus falando com ele, às vezes até por visão, e a sua intensidade de oração só aumentava, era uma questão de prazer. Ele trabalhava nas minas de carvão e mesmo em um ambiente sujo, mesmo assim ele levava a sua Bíblia consigo para ler nos momentos que ele tinha ali disponível. Ele disse que muitas vezes ele sofria a tentação do entretenimento. Os seus amigos tinham pequenos barcos, iam para o mar. Uma vez ele decidiu não passar tempo com Deus e ir para o mar, mas o Espírito Santo o impulsionava a ir para a oração. E hoje, a minha geração, nós temos o mesmo problema com entretenimento. Certa vez ele chegou em seu pastor e pediu permissão para liderar um trabalho de jovens em oração. O pastor disse que ele não poderia usar o santuário, o templo principal, mas tinha ali um salão da igreja que ele poderia usar. Foi quando no dia 31 de outubro de 1904 ele iniciou ali o trabalho. Apenas 17 jovens estavam com ele. Interessante que no dia 31 de outubro foi o mesmo dia que Martinho Lutero, anos antes, tinha pregado as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Também no dia 31 de outubro, onde ao redor do mundo é celebrado o Dia das Bruxas, o famoso Halloween. E no dia 31 de outubro de 1904, Deus tinha algo reservado para aqueles 17 jovens. Quando os adultos ficaram sabendo do que estava acontecendo, começaram a frequentar. Houve um mover de Deus naquele dia 31. Os jornais começou a publicar algo sobrenatural estava acontecendo. E aí os adultos começaram a vir, o jornal começou a publicar e eles diziam que a oração não parava. Orações que duravam 8 horas, 7 horas, 10 horas, louvores de pessoas simples. Nas ruas, nos trens, nos carros, nos lugares públicos, todos estavam falando com temor sobre o sobrenatural que estava acontecendo. O tema era o período de oração de Evan Roberts. O agir de Deus foi tão grande que em 6 semanas 100.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. O número total de todo aquele avivamento pode ter chegado a 250.000 pessoas. Os bares das cidades ficaram vazios. Os cavalos, eles ficaram confusos, pois os donos dos cavalos não xingavam mais. Os homens teve que aprender a comandar os cavalos sem falar palavrão. A corte da cidade fechou, pois não havia mais crime. Piadas imorais acabaram. Os times de futebol e de rugby tiveram jogos cancelados, pois eles não queriam mais jogar, nem treinar, mas eles queriam orar. Esse avivamento se espalhou como fogo e influenciou outros 30 avivamentos ao redor do mundo, inclusive o da Rua Azusa tem uma forte ligação ali com 1904. A Universidade Teológica da cidade disse assim que vamos fechar, porque o que você aprende em uma semana de avivamento é mais valioso do que 4 anos estudando. Eles fecharam a universidade e mandou os estudantes para a igreja com Evan Roberts. Mas vamos voltar um pouco. Vamos voltar ao dia 31 de outubro de 1904. Qual foi a palavra ministrada por Evan Roberts? Evan Roberts, naquele dia, ele disse assim: vamos apresentar os nossos pecados a Deus, vamos pedir perdão dos nossos pecados e vamos suplicar para que Ele envie o poder do seu Espírito. Vale lembrar que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, precisamente no versículo 37, as pessoas perguntam também a Pedro. Diz o texto que eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram assim: que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu: arrependei-vos.
Eles queriam saber o que fazer. E talvez você está aqui se perguntando, o que devo fazer? É simples, é nos arrepender dos nossos pecados. Deus está cansado de ser mal representado e por isso Ele quer se manifestar. Se arrependa dos seus pecados, peça a Deus por misericórdia. Ele quer se manifestar em sua vida, em sua jornada. Que essa simples história de Evan Roberts sirva de inspiração para a sua caminhada, para a sua jornada. É impossível eu citar aqui neste curto vídeo o efeito total do avivamento do país de Gales. Eu só vou citar alguns que está aqui neste livro sobre histórias do avivamento, em que esse avivamento do país de Gales, desses simples jovem que foi usado por Deus, igrejas de Londres começou a suplicar por avivamento, na Nova Zelândia, na Escócia, na África, em várias partes da Índia, na América do Norte, na Dinamarca, na Suécia, na França, na Bulgária, Algéria, na China e até mesmo, repito, a Rua Azusa teve uma forte influência do avivamento do país de Gales, até mesmo na Coreia. Enfim, escuta, 2 lições. Primeiro, vamos pedir a Deus para que Ele mande o poder do seu Espírito sobre esta geração, pois a minha geração está precisando conhecer Deus. Segundo lugar, não coloque Deus em uma caixinha. Deus, Ele não se encaixa na sua caixinha teológica, na sua caixinha de como Ele tem que ser, de como deve ser o seu agir. E o principal, vamos nos dedicar em oração, em entrega total e absoluta, pois Deus tem algo para fazer nesta geração.